Olá, meus caros. Nessa oportunidade vamos falar de anjos. Eles são assexuados ou não? Eu estava escutando o pastor Moabel falando recentemente em uma live e ele dizia que os anjos não são assexuados. Eles têm sexo definido, é masculino, assim como Deus é do sexo masculino. E que não existe nos céus, conforme até ele citou a passagem bíblica que Jesus diz que lá no céu os anjos não casam. Não existe, portanto, anja, existe anjos femininos. Aí ele começa a falar, entre outras coisas, fala também sobre os anjos que copularam com as fêmeas e que Deus só teria feito fêmeas ou do sexo feminino na terra, quando da costela de Adão fez Eva, que é a adjuntora do mesmo. Bom, ele defende essa tese e ainda chega a dizer, para defendê-la, que quando os anjos vieram até a terra, eles se apresentavam na forma masculina, de varão, e tem nome masculino. Muito bem. Só que aí já vem o meu pensamento, porque eu não sou obrigado a concordar com ninguém. A pessoa é uma anciã, estudou muito, ela é dona da verdade. Será que ela é dona da verdade? É a mesma coisa que existem várias teorias da tribulação, se a igreja vai passar ou não. Existe o pré-tribulacionismo, o meso e o pós-tribulacionismo. Cada um aceita uma teoria que até tem um fundamento na Bíblia, mas a Bíblia não é categórica em afirmar qual seja a mais correta ou seja a correta. Do mesmo modo, são com relação a essas coisas. Com relação a essas coisas. Eu diria que são ilações, pensamentos que configuram teoria, porque tem até um versículo bíblico que dá um fundamento a isso, e fica aí no ar, mas não é uma verdade absoluta, irrefutável. Como eu li a Bíblia, li ela por 3 vezes no início da minha conversão, e quando dá, às vezes leio, eu sei muito bem que quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, veio anjos ali para avisar Ló que Deus iria destruir aquela cidade. E os homens tão abomináveis queriam copular com aqueles varões que estavam ali, que na realidade eram anjos. Agora, eu afirmar que aqueles anjos eram varões, que eram só do sexo masculino, e não pensar de outra forma, é um pouco complicado. Por quê? Se Deus deu capacidade para os seres celestiais que estão acima de nós, para fazerem o que ele designou, e se o próprio Deus, seu próprio Espírito Santo, pode se corporificar naquilo que ele quiser, por que eu vou duvidar que um anjo possa apresentar-se na terra de uma forma corpórea de uma mulher ou de um animal? Aí me vão dizer, mas isso talvez não seja tão bíblico. Pode não ser, mas do Espírito de Deus nós temos fundamento. A mula que exortou Balaão, não era o Espírito de Deus que se corporificou na mula, no jumento que estava em Balaão? Outro exemplo bíblico, quando Jesus foi batizado, a pomba não era o Espírito Santo não se corporificou novamente em um animal, agora em pomba? Se Deus pode se corporificar naquilo que Ele quer, naquilo que Ele quis para exortar o povo,
Por que que os anjos também não podem ser daquela forma? Será, outra pergunta, que os anjos, quando vêm falar conosco, ou que Deus nos dá uma visão sobre anjos, eles vêm se apresentar do jeito que eles são lá no céu? Ou eles vêm de uma maneira corporificada? Minha mãe, certa feita, disse que teve uma visão, que via mesmo, olhando para o céu, uma espécie de anjos andando no céu, como fosse um soldado, todo vestido de farda. E aí, será que lá no céu os anjos, se basando nessa visão dela, eles usam fardas, eles pertencem ao exército dos anjos do general Senhor Jesus? Como é que eles são? Como é que eles eram ali naquele contexto de Ló? A gente tem que analisar tudo isso para pensar sobre: será que os anjos são ou não são assexuados? Eu defendo que são. Eles não têm desejos. Eles não têm apetite sexual. Como que um ser celestial, acima de nós, pode ter desejo sexual? Porque daí fica fácil. Não é só o Moabel que defende isso, ele segue o ensinamento de Deik ensina isso, dentre outros tantos. Porque são teólogos nomeados, e eu com isso, é só uma ideia. Teólogo nomeado com um nome, nós temos o que criou a Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, era um estudioso também. O diabo trabalha nos estudos também para enganar as pessoas, para lançar uma série de coisas antibíblicas. Não estou dizendo que a afirmação ou a ideia do Moabel está errada ou é antibíblica, é um pensamento dele, que eu posso discordar. Então, veja bem, aí, se ele diz que os anjos não são assexuados, que eles têm o sexo, aí fica claro que ali em Gênesis, quando Deus se arrependeu daquela corrupção que havia, e que os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens, seriam então os Benai Elohim, que seriam os anjos, pois é falado lá em Jó algo sobre, seriam verdadeiramente os anjos caídos, que gostaram das mulheres, se sentiram atraídos e foram copular com elas e nasceram os gigantes. Quem defende essa ideia também é o Caio Fábio. Nasceram os Nephlins, que ele fez até um livro sobre os Nephlins. Aí bate, né? Agora, se os anjos são assexuados, eles não têm desejo, acabou-se. Mas os anjos caídos... Sim, mas se o anjo original não tinha desejo, como é que o caído vai ter? Se não tem nem mais o corpo angelical. Ele pode se infiltrar nas pessoas, sim. Fazer com que as pessoas fiquem possessas. É nítido isto. Agora, nós também não temos demônias, assim como nós não temos anjos. Nós não temos diabo com desejo por diabo. Para analisar, se um anjo ele não tem desejo por uma outra anja, porque Deus podia pensar também, não é bom que o homem fique só, podia ter pensado para o anjo. Bom, é bom que os anjos não fiquem só, que eles devem ter uma companheira. Aí batia, tinha lógica. Aí o anjo caído, ele vai ter desejo por uma companheira e vai logo estar junto com uma mulher? Não é meio estranho isso? Não soa a contos, a fábulas? Não soa isso a você a mitologia? Por isso que a gente tem que analisar as coisas com um certo cuidado, porque a Bíblia não diz claramente isso. São relações, são pensamentos. Aí muitos vão dizer, mas você está errado, porque você não lê a Bíblia. Porque você... Eu não li a Bíblia, querido. Eu li muito bem a Bíblia. A Bíblia não fala nada disso. Inclusive, o próprio Caio Fábio, para afirmar a ideia dele, vai usar o livro apócrifo de Enoque, que fala um pouco
sobre isso, essa hibridez entre anjos caídos e mulheres humanas. Ah, não, é anjo de Deus com mulheres. Porque não pode ser filhos de Sete com filhas de Caim. Mas ninguém está dizendo aqui que é filha. Eu tenho uma ideia diferente. Eu não estou dizendo que é filha de Sete com filho de Caim. Porque muitos alegam, como é que pode filha de Sete, que foi o substituto de Abel, que Deus deu a Adão, com a geração de Caim, não pode gerar gigantes, porque são homens, pois bem. Só que muitos não pensam numa outra ideia, no outro prisma. Você sabia que possivelmente Adão e Eva copulavam no paraíso? E se eles copulavam no paraíso, não tinham filhos no paraíso? E se tinham filhos, porque dá a entender claramente, porque Deus diz assim para Eva, agora você vai ter dores de parto. Quer dizer que quando ela tinha filhos outrora, ela não tinha dores de parto. Então não quer dizer que aqueles filhos que nasceram no paraíso ficaram, será que eles ficaram no paraíso? Viraram anjo automaticamente? Ou foram expulsos também? Só que eles tinham uma angelicalidade maior, vamos dizer assim. Eram mais santos, porque foram feitos no paraíso. E esses que foram feitos após o paraíso da queda do homem, que vem a ser Caim, vem a ser Abel, e depois vem a ser Sete, que vem substituir Abel, não seriam então aqueles filhos de Adão e Eva no paraíso, os filhos de Deus, e os filhos que estiveram fora do paraíso, já em queda, os filhos dos homens? E por aí poderia ter dado a hibridez, poderia ter dado um gigante, e que Deus talvez não queria que mesclasse essa natureza, que aqueles que nasceram no paraíso, que talvez copulassem com aquelas do mesmo do paraíso, ou se debandassem com outro lugar, e aquelas caídas ficassem com outro lugar. Não tem essa linha de raciocínio, essa lógica? A Bíblia não fala nada. Então, no mínimo, nós temos aí 3 tipos. Nós temos aí, no mínimo, 3 teorias. Teorias, nada confirmado 100%. Se eu quiser criar um livro, fazer um livro sobre isso que eu estou falando, eu posso fazer. Eu creio que já deve ter alguém que fez isso. Se não tem, eu tenho que fazer. Porque me surgiu essa ideia. Eu não andei procurando um livro por aí, não. Mas só que a Bíblia não diz que eu estou certo, nem que Moabel está certo, nem que ninguém está certo. São apenas relações, teorias, que naquele dia Deus vai mostrar para nós algum mistério sobre isso. A verdade sobre isso. Se de fato eram filhos de Sete, filhos de Caim, se de fato eram anjos caídos que copulavam com as mulheres que nasceram da descendência de Adão e Eva, ou se eram os filhos de Adão e Eva que estavam na eternidade, que estavam no paraíso, com os filhos de Adão e Eva, que foram tidos após o paraíso. E agora? Complicou, né? Pois bem. Mas a Bíblia não dá nenhuma pista muito clara. Ela não diz, não. Foi anjos com mulheres. Essa relação, inclusive, eles buscam lá da Bíblia de Jerusalém, buscam livros apócrifos, buscam do judaísmo. E no judaísmo tem uma loucura lá, a beça. Tem muita mistureba, miscigenação, no sentido doutrinário, às vezes. Então tem que estudar para ver as coisas. Então, voltando à questão da possibilidade dos anjos não serem assexuados, eu não creio. Eles são assexuados. Eles não têm desejo. Por isso que Jesus disse que os anjos não se dão em casamento. Se eles não se dão em casamento, eles não têm desejo. Porque caíram, perderam o corpo. Pois é, perderam o corpo, agora eles se não corporificam, mas entram nas pessoas. E os anjos eles não podem entrar em ninguém. E se eles não podem entrar em ninguém, de maneira alguma eles podem copular. Se os anjos caídos perderam a forma angelical de anjos, viraram bichos, demônios, espíritos imundos, eles entram nas pessoas. Os anjos não podem entrar. E se os anjos não têm desejo, os anjos de Deus não têm desejo, como que eles vão copular? Mas eles olharam e copularam. Então eles não eram
os anjos de Deus, porque os anjos de Deus não copulam. Veja que não bate, essa teoria é muito louca, é absurda, tá? Agora eu respeito quem pensa dessa forma e que advogue isso como se fosse a verdade absoluta, irrefutável. Olha, a verdade absoluta é Jesus Cristo. Tem muitos mistérios na Bíblia. O homem pode tentar pensar que algo seja, mas a Bíblia diz: não se estribeis, não confieis no vosso pensamento, porque o vosso pensamento não é o meu pensamento. Analisai a palavra do Senhor, né? Que Deus revela o oculto para os seus pequeninos, que não precisa às vezes nem de estar indo atrás de livros de grandes teólogos, teólogos malucos, hereges, teólogos que às vezes são até ateus, que só sabem vender livro para ganhar com o nome de Deus. Deus abençoe. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. É meio complicado porque está bem antigo, tem que editar bem. Talvez um dia eu coloque um canal, mas acho que nesse vídeo eu fui bastante breve e sucinto sobre aquilo que eu falei lá há 3 anos atrás, em 2017. Eu já penso dessa forma e Deus é testemunho. Abraço. Deixa aí nos comentários o que você acha. Dê o seu like ou dislike, fala aí o seu pensamento. Me dê também mais embasamentos bíblicos ou até mesmo de outros teólogos. Enfim, comente aí, eu respeito a opinião alheia, sou democrático, desde que seja cometido, sem palavrões. Pode comentar aí sobre isso. E lembrando sobre a pastora Nadir, que muitos têm interpretado aí nos vídeos que eu tenho falado mal dela. Não estou falando mal dela, já comentou num vídeo, já comentou na outra, já disse no vídeo que não falou de anjos, falou de guardiãs. Bom, anjo e guardião está quase no mesmo, ok. Eu não estou aqui para xingar ela, eu não estou aqui para duvidar do que ela viu, eu estou para falar da questão doutrinária, o que eu penso. Na Bíblia não existe anja e nem guardiã. Agora, eu entendo que possa haver sim a corporificação de anjo, assim como há a corporificação do Espírito Santo naquilo que Deus quer. A corporificação de anjo mensageiro, porque nós temos evidência também do anjo do Senhor, que muitos fazem alusão a Jesus Cristo, que foi aquele anjo que Jacó lutou. E nós temos tantos outros, tá? Então, pense bem. Outra coisa também é se pensar se existe o gênero masculino e feminino e a orientação sexual. Gênero masculino, gênero feminino. Orientação sexual é outra coisa. Porque eu sou masculino, eu sou feminino. É um gênero. E eu posso optar pelo sexo que eu quiser, pela orientação sexual que eu quiser. Se eu me achar, por exemplo, transexual e gostar de copular com homens e mulheres, posso. Isso fazendo alusão com relação aos próprios anjos. Tem até um outro termo que eu não me recordo agora no momento. Existe uma diferença, tá, entre gênero e sexualidade. Você não equivoca isso. Gênero é masculino e feminino. Agora, sexualidade, existe várias. E se Deus diz que anjos não se casam, quer dizer que a sexualidade deles é assexuada. O gênero deles pode ser masculino mesmo, porque não existe referência na Bíblia de anja. Claro isso. A psicologia, ela comprova que tem gênero e tem, de fato, a questão sexual. A pessoa é do gênero masculina, mas ela opta na sua sexualidade pelo homossexualismo, por exemplo. Captaram a mensagem? Ok? Deus os abençoe. E agora sim, final do vídeo. Até mais.